Boa noite. O meu nome é Ailton Correia. Tenho 30 anos de idade e moro em Salvador, na capital baiana. Mas eu não sou soteropolitano. Eu sou natural da cidade de Várzea do Poço, um pequeno município com menos de 10 mil habitantes, localizado na região de Jacobina, a cerca de 300 quilômetros de distância de Salvador. O que eu vou relatar para vocês são algumas experiências sobrenaturais que eu tive no ano de 2011. No ano de 2010, eu terminei o meu ensino médio e, como a minha cidade não tem faculdade, eu decidi vir morar na capital para poder estudar em um cursinho e também já começar a trabalhar. Na época, o meu irmão mais velho, Luiz, morava aqui em Salvador com a sua esposa e o meu sobrinho, que tinha 10 anos de idade. O meu irmão trabalhava em uma agência bancária, no bairro do Comércio. Ele tinha um apartamento em um prédio antigo, no bairro de Canela. O apartamento do meu irmão era o número 213, e em cada andar deste prédio haviam 4 apartamentos, todos eles com 2 dormitórios. Assim que eu cheguei, eu comecei a estudar no cursinho à noite, aqui mesmo no centro da cidade. E por sorte, durante o dia, eu havia conseguido um trabalho de vendedor em uma loja de calçados em um shopping center da Lapa. O salário era pouco, mas como eu não teria que pagar o meu aluguel, ou mesmo as despesas, era mais do que o suficiente para as minhas necessidades. E no meio daquele mesmo ano, o meu irmão havia conseguido uma promoção em seu trabalho, mas para isso teria que se mudar para uma cidade no sul do estado. Depois de conversar muito com a sua esposa e analisar os pós e os contras, eles decidiram então que essa seria uma oportunidade ímpar, que não deveriam desperdiçar. O meu irmão se mudou para o sul da Bahia. Eu fiquei sozinho morando naquele apartamento. Na verdade, eu apenas dormia, pois como eu passava todo o dia no trabalho e depois que saía da loja ia direto para o meu cursinho, eu só chegava no apartamento às 10 horas da noite. Cansado, apenas tomava um banho e praticamente desmaiava, e só acordava no dia seguinte. Mesmo depois de 6 meses morando no prédio, eu mal conhecia os vizinhos, pois a minha vida era bem corrida. Como eu estava morando sozinho, uma vez por mês a minha mãe passava uma semana aqui comigo. Naquela época eu era um desastre nas tarefas domésticas. O máximo que eu conseguia fazer na cozinha era um miojo. Eu não sabia lavar roupas e o que eu conseguia, e muito mal, era apenas passar uma vassoura na casa, que não ficava muito bem limpa. Até então, eu não tinha percebido nada de anormal, mas no mês de julho, numa terça-feira, durante um café da manhã, a minha mãe, que nasceu para ser detetive e que sempre presta atenção em tudo o que acontece à sua volta, me perguntou quem morava no apartamento acima do nosso, e neste caso seria o apartamento 303. Eu não fazia a menor ideia de quem eram os moradores, porém, eu perguntei à minha mãe o porquê da pergunta. Foi então que ela me disse que durante a noite eles faziam muitos barulhos, como se estivesse arrastando móveis e correndo de um lado para o outro. E mesmo sem nunca ter percebido estes barulhos, eu falei para ela que eu iria descobrir quem morava no apartamento. E após o café, eu desci para trabalhar e, ao chegar na portaria, eu acabei encontrando o síndico. Eu aproveitei e perguntei para ele quem que morava no 303. Ele me perguntou por que eu queria saber. Eu falei que a minha mãe tinha me dito que os moradores durante a noite faziam muito barulho. O síndico me disse que eu devia ter confundido o número do apartamento. Ele falou que já havia mais de 2 anos que o apartamento estava fechado e que raramente os proprietários
apareciam no prédio. O síndico ainda me falou que uma vez ou outra aparecia uma mulher para limpar o apartamento e que depois de terminar a faxina ela ia embora. Eu achei bem estranho o que ele tinha acabado de me contar. Porém, em todo caso, fiquei pensativo e fui para o meu trabalho. E como sempre, passei o dia inteiro fora de casa. E por volta das 10h30 da noite, eu cheguei do cursinho. Assim que eu entrei no apartamento, eu falei com a minha mãe que não tinha ninguém morando no 303, que era justamente o que ficava acima do nosso. A minha mãe falou: deixa quieto, a verdade um dia vai aparecer. Eu fui tomar um banho enquanto ela foi esquentar a minha janta. Ficamos assistindo um pouco de televisão. Logo o sono chegou e eu fui dormir, enquanto a minha mãe ficou na sala. E por volta das 2h da madrugada, a minha mãe entrou no meu quarto e me acordou e falou assim: preste atenção, filho, escuta os barulhos. Eu levantei da cama e fui com ela até a sala. E quando eu cheguei lá, eu fiquei em silêncio e finalmente eu consegui ouvir um som que lembrava vozes de pessoas. Porém, eu não conseguia entender o que estavam conversando. Também percebi que os barulhos lembravam pessoas correndo. Em seguida, surgiu um som de móveis sendo arrastado e batidas que lembravam marteladas contra a parede. Aquilo era muito estranho para mim, mas para tirar a dúvida, eu saí do nosso apartamento e fui até o 3º andar. E quando cheguei, eu percebi que não tinha luzes acesas no 303. Mesmo assim, eu encostei a minha cabeça na porta para tentar escutar algo. Quando eu coloquei a mão na maçaneta, eu senti como se tivesse alguém parado atrás de mim, pois houve uma respiração lenta e suave. Na hora eu fiquei com muito medo. Eu senti um arrepio e em seguida eu tive a sensação de um leve sopro no meu ouvido. Eu virei para trás, mas não vi ninguém, e naquela hora a minha reação foi apenas de correr para o elevador. Mas antes da porta se abrir, eu ouvi um barulho vindo do 303, que lembrava um prato sendo quebrado. Eu voltei para o meu apartamento, e quando eu entrei, eu estava branco e tremendo. A minha mãe fez um interrogatório, mas eu mal conseguia falar. E só depois que eu me acalmei um pouco é que eu consegui falar o que havia ocorrido. Como uma boa católica, ela pegou o terço, acendeu uma vela e começou a rezar. Mas nessa hora, os barulhos aumentaram. A coisa foi tanto que os moradores dos outros apartamentos e de outros andares começaram a reclamar. E logo depois tudo ficou em silêncio. Mas no outro dia, a minha mãe falou com o síndico. Ele não acreditou, mas em todo caso, foi até o apartamento com ela, junto com o zelador, para averiguar. Eles entraram no apartamento e só encontraram móveis cobertos com lençóis, mas não havia nada e nem ninguém, e nem tampouco jeito de que alguém tivesse passado a noite anterior por lá. E nas noites seguintes, os barulhos aconteceram, só que dessa vez foi bem mais baixo, que rapidamente desapareceram. Antes disso tudo, eu não tinha medo, até que a minha mãe precisou voltar para a cidade dela, e eu tive que ficar sozinho. E por incrível que pareça, eu não ouvi mais os barulhos. Só que no mês seguinte, uma família havia se mudado ao lado do misterioso apartamento 303. Tudo ocorria tranquilamente, até que cerca de 2 meses depois, eu acordei com alguém chorando e pedindo socorro. Eu ainda relutei, mas já estava sabendo do que havia acontecido no apartamento. Eu subi até lá e quando eu abri a porta do elevador, os moradores entraram rapidamente. Era visível que eles estavam assustados e com muito medo. Diante de toda a situação, eu os convidei
para ir para o meu apartamento. Eles aceitaram e quando chegaram lá, eles se acalmaram e depois conversamos sobre o que havia acontecido no apartamento. Eu falei para eles que eu desconfiava que existisse alguma coisa de sinistro naquele apartamento, pois alguns meses atrás eu e a minha mãe tínhamos escutado barulhos estranhos durante a noite e quando eu fui verificar, tive a sensação de que alguém ou alguma coisa havia ficado bem próximo a mim, mas pelo que parece, a entidade queria apenas me assustar. Durante a nossa conversa, Daniel, o rapaz que era o inquilino, e a Helena, a sua esposa, me falaram que eles estavam passando pelo apartamento. Ele me disse que alguns dias atrás eles acordaram com barulhos que aparentemente vinham da sala e quando foram verificar, descobriu que não havia ninguém. Esse foi o primeiro de muitos, pois começaram a ouvir com certa frequência barulhos de água ligada no banheiro. Mas quando ia verificar, também não via ninguém. Por isso, eles acreditavam que os barulhos poderiam ser dos apartamentos vizinhos. Porém, naquela noite, Helena havia acordado com sede e foi até a cozinha tomar um copo d'água. Quando ela estava voltando para o seu quarto, ouviu um barulho no quarto do seu filho. Como toda mãe é preocupada, ela abriu a porta e quando olhou adentro, ela viu uma figura negra sentada sobre a criança. Ela acendeu a luz e a criatura saiu, entrando na parede. Ela começou a gritar e nessa hora o Daniel acordou e correu até o quarto. Quando ele chegou no quarto do seu filho, Helena não conseguia falar, ela apenas chorava, abraçada com a criança e sem entender o que estava acontecendo. De repente, começaram a ouvir risadas e vozes por todos os lados. Eles foram para a sala, mas quando olharam, eles viram sombras que se materializavam em formas de pessoas, mas aparentavam ter feições demoníacas. Ao ver aquelas figuras que pareciam ter saído do inferno, eles abriram a porta e saíram correndo, e assim me encontraram no elevador. Aquela noite, eles passaram ali comigo, e no outro dia eu combinei com meu irmão e a família do Daniel, que ficou morando alguns dias no meu apartamento, até encontrar outro lugar para eles. Depois de alguns dias, eles se mudaram para o bairro de Brotas. Depois que eles saíram do meu apartamento, eu não tive mais coragem de ficar sozinho, pois quem me garante que aquelas coisas não poderiam vir me visitar durante as noites? E por isso, eu mudei para uma kitnet em Nazaré. Falamos com um síndico sobre todo o ocorrido, mas ele se mostrava cético. Em todo caso, o meu irmão colocou o apartamento à venda, conseguindo vendê-lo anos mais tarde.